Evandro Carvalho, nosso sinólogo. Olá, estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Bem-vindo, Evandro. Tudo bem? Muito obrigado, mas estamos aqui mais uma vez, uma alegria revê-los, Yara, Miguel, nesta sexta-feira, né, de vésperas de carnaval. E numa sexta-feira intensa, né? Intensa. Inclusive, eu queria justamente voltar para o nosso tema anterior, porque a gente sabe que Brasil e China já falam de um acordo de paz tem anos, né? Já fez aniversário. Lula chegou a ser atacado pelos Zelensky, e agora a gente viu esse espetáculo que eu não me lembro, eu não sou tão novinha assim, mas eu não me lembro de ter visto um programa do Ratinho ao vivo, direto do Salão Oval da Casa Branca. E aí, Evandro, como que você avalia esse episódio e de que forma existe aí esse grupo, os Amigos da Paz, que é liderado por China e Brasil, que há tempos já elenca ali uma necessidade de um diálogo para a paz na Ucrânia, Evandro? Olha, primeiramente, Yara, esse fato de hoje, né, esse desentendimento, esse bate-boca entre o Trump e o Zelensky e o J.D. Vance lá também, o vice-presidente dos Estados Unidos, é algo que é constrangedor, né? Entra nos anais da diplomacia dos Estados Unidos como um dos momentos mais reveladores do clima do bastidor desse conflito e, ao mesmo tempo, também da diplomacia que está sendo encetada pelo Trump. É uma diplomacia muito dura, muito rude, né, em que ele trata assuntos de Estado sem muito respeito ao princípio da igualdade soberana, né? As relações internacionais requerem um determinado comedimento, para não dizer um determinado rito na relação entre os países, né? Então, o Trump ele coloca para essas relações internacionais o estilo dele de negociador, empresarial, por exemplo, né? Então, veja, afora o fato de que o Zelensky tem as suas responsabilidades e imensos erros estratégicos cometidos à frente da presidência da Ucrânia, o fato é que esta reunião de hoje ela me fez lembrar, né, o comentário do Antony Blinken, ex-secretário de Estado do governo Biden, né, que ele diz assim: nas relações internacionais, ou você está à mesa ou você estará no menu. Quer dizer, uma declaração bastante dura, vamos dizer assim, realista das relações internacionais, de uma maneira muito rasteira, né, a forma de você expressar as relações de poder entre os Estados. E a partir dessa fala, né, lembrando dessa fala do Antony Blinken, a gente percebe que o Trump fez do Zelensky aí a entrada, o prato principal e a sobremesa, né, sem nenhum tipo de respeito ao povo ucraniano, porque tem esse aspecto também, né? O presidente de um país, um chefe de Estado, por mais que você possa ter algumas divergências e até mesmo não gostar da pessoa em si, né, representa o povo de um país, né? Ainda que possa ser com a legitimidade questionada, né? Mas esse é o ponto. Então, e ao mesmo tempo isso mostra o que está acontecendo hoje, né? Os Estados Unidos, o do Trump, está decidido, já falamos aqui numa outra ocasião, a forçar o nascimento de uma outra ordem internacional posterior àquela que foi instituída pelos próprios Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, né? E o Trump parece determinado e parece ter muita pressa, né, de fazer essas transformações no sistema internacional, né, de modo que ele está agindo como um trator, né? Agora, veja, o fato é que a paz aí, o acordo de paz, passa necessariamente por essa ação dos Estados Unidos. É significativo e importante a iniciativa da China e do Brasil. Isso mostra uma liderança desses dois grandes países, representantes do Sul Global, do compromisso deles com solução pacífica de litígios, de conflitos internacionais, inclusive, no nosso caso, isso está na nossa Constituição Federal, né, como um dos princípios norteadores das relações internacionais do Brasil com o mundo,
né, no artigo 4º da Constituição, a República Federativa do Brasil deve se nortear, inclusive, pela solução pacífica dos conflitos, de modo que o presidente Lula, ao propor uma paz para esse conflito, nada faz mais do que seguir, inclusive, agir no plano internacional à luz, né, das regras da nossa Constituição, né? Mas, no momento em que a gente tem os Estados Unidos mais interessados ou preocupados em um acordo de paz que os beneficiem, né, quando a gente vê a preocupação lá do Trump em explorar, né, terras raras, enfim, né, na Ucrânia, isso põe em questão, né, a verdadeira intenção do Trump nessa busca da paz. A paz é melhor do que a guerra, não há a menor dúvida, né, isso é inquestionável. Eu estou falando como esse processo está sendo conduzido, né, e sem a participação do próprio Zelensky na negociação, sem a participação da Europa e também sem a participação desses dois importantes países, que é o Brasil e a China, que desde o início se posicionaram favoráveis ao fim desse conflito e escutando todas as partes. Bom, Evandro, esses dias muita gente lembrou a frase do Kissinger, né? Que ele fala que ser inimigo dos Estados Unidos é muito perigoso, mas ser amigo é fatal. É uma frase que alguns cientistas políticos, né, analistas de geopolítica, o John Mearsheimer tem repetido isso nas entrevistas dele. Isso nunca foi tão verdadeiro como agora com o Zelensky, porque poucos países na história depositaram todas as suas fichas numa grande potência, como a Ucrânia fez com os Estados Unidos. Isso não é de hoje, né? Ela jogou todo o seu futuro nas mãos dos Estados Unidos. O que é evidente é a maior estupidez que um país pode fazer é colocar o seu futuro nas mãos dos Estados Unidos. Colocar na mão de qualquer potência, né? Potência, uma potência de outro país, de forma geral, mas, sobretudo, uma potência que não vive de generosidade alheia, né? O egoísmo é uma característica própria da geopolítica, né? Não deveria ser, mas mas, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Então, eu concordo com você, já até deu risada aqui, mas o que o Trump fez com o Zelensky foi uma humilhação que não se faz com nenhum chefe de Estado de outro país, né? Você vê que realmente o Trump ele não tem respeito por ninguém, né? Porque a Ucrânia ela está na situação que ela está, inclusive por culpa dos Estados Unidos, que o Trump ele tem essa cultura de que tudo que foi feito no passado por outros presidentes, ele não tem culpa nenhuma, como se não fosse o establishment americano. Foram os secretários dele que estavam trabalhando lá, pessoas da administração da Casa Branca que estavam envolvidas, até o Marco Rubio, até ontem, estava com o mesmo discurso, né? Enfim, era um presidente dos Estados Unidos, então o Trump ele cria uma ruptura com o passado que é interessante, mas a maneira como ele não quer ter nenhuma responsabilidade, né? Isso é errado. Eu queria trazer uma breaking news, gente, que é a reação do Kremlin. Olha o nível que agora as coisas se colocaram, né? É do subsolo. O governo Putin chama Zelensky de porco insolente após o ucraniano ser humilhado por Trump. Quem nos conta é o Marcelo Ayler, e ele conta que o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, o Dmitry Medvedev, usou as redes sociais para apoiar a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma coletiva com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi humilhado pelo atual ocupante da Casa Branca. Por meio de suas redes, Medvedev classificou Zelensky como porco insolente e disse que ele finalmente recebeu o que merecia. A frase completa dele, já traduzida, é: o porco insolente finalmente recebeu um tapa de verdade no Salão Oval. E Donald Trump está certo. O regime de Kiev está jogando com a Terceira Guerra Mundial, escreveu o aliado de Putin. Então, gente, prepare que é casos de família, viu? Não é mais diplomacia. Só uma observação, Evandro, vou passar a palavra para você, quero saber como é que a China entra aí. Você já mencionou até o acordo que a China e o Brasil desenharam, né? Que é parecido com o acordo que o Trump vai assinar com o Zelensky. A diferença é que o acordo do Trump, como você já mencionou,
tem essa coisa meio baixa, né, de associar o acordo de paz à entrega das riquezas da Ucrânia. Outra coisa, é uma baixeza por parte do Trump, nem disfarça, né? O pessoal até fala, pelo menos é o império sem máscara, né? Que antigamente eles fingiam davam passavam um batonzinho, um lipstick, para fingir de bonitinhos, mas esse russo, Mendeleev, ele é meio que ele é um atirador livre, ele faz parte, cara importante da administração, né? Só que ele faz o papel de um atirador livre. Então, essas declarações assim, mais bombásticas não são propriamente assim do governo, da diplomacia da Rússia. Ele é do, né, Conselho Conselho de Segurança, né, Miguel? Ele fala o que o pessoal pensa e não pode falar. Eu já li alguns analistas russos falando que, para tomar cuidado, porque a linguagem do Lavrov, mesmo do Putin, é mais cuidadosa e tudo. Mas é o que eles pensam, obviamente, é isso mesmo, que o Zelensky é um pouco insolente. Mas, Evandro, por favor. Olha, primeiro, acho que vale a pena a gente ressaltar um ponto quando houve esta invasão, né? Veja, naquele momento, acho que eu queria até aproveitar esse momento aqui, né, para fazer mais uma vez uma tomada de posição. Quando o Putin ele reconhece, né, a declaração de independência de Luhansk e Donetsk, né, lá atrás, ali foi uma jogada muito inteligente da parte dele de, com isso, tratar essas duas regiões da Ucrânia como se fossem estados independentes, avançou com armamentos, mas aí ele ia ter sempre argumento de dizer, olha, eu não estou invadindo a Ucrânia, eu reconheci dois novos estados soberanos e estou estabelecendo com eles uma cooperação militar. Depois, ele entra a Ucrânia adentro. Do ponto de vista do direito internacional, é uma violação do direito internacional, certo? Ponto. Do mesmo jeito que foi uma violação do direito internacional, os Estados Unidos invadiram o Iraque contra a opinião, contra o posicionamento do Conselho de Segurança, que até a França era contra a invasão do Iraque, né? Rússia, China e França, explicitamente. Aí recorreram à OTAN, né? Então, já ali na invasão do Iraque, você tem, na verdade, um bypass, né, em cima da ONU e a escolha da OTAN para uma operação militar. Ali já colocou a ONU em questão, em xeque, né? Qual vai ser o futuro da ONU, né? Bom, voltemos então a esse momento. O Putin invade a Ucrânia, é uma violação do direito internacional explícita. Mas qual era o problema daquele momento, Yara, Miguel, no debate público aqui no Brasil? É porque só se queria ouvir este momento da fala em que a pessoa diz foi uma violação do direito internacional. E foi. Não se justifica, mas se explica. E esse é o ponto importante nas relações internacionais. Os autores clássicos das relações internacionais, como Raymond Aron, politólogo francês, vai dizer isso, né? As grandes potências moldam o sistema internacional mais do que são moldados por ele. Então, o Putin deu sinais de que não iria aceitar que a Ucrânia entrasse na OTAN por uma questão vital, né? Ele colocava assim, isso é vital para a Rússia, né? De não deixar que as fronteiras da OTAN continuem se expandindo, né? Ele deu esse recado, toda essa história aconteceu, ele vai lá e invadiu, né? Então, esse é um ponto importante. E o caso atual mostra um aspecto importante também, todo um debate que a gente vê muito sobre se política externa, política de Estado, política de governo. Olha, está muito claro que é política de governo. Como você pode explicar que os Estados Unidos têm uma política de Estado para a Europa, para a questão ucraniana, para o leste europeu, quando ontem com Biden era favorável à Ucrânia, defensor da Ucrânia, e hoje com Trump é contra a Ucrânia, chegando até chamar de ditador. Depois o Trump dá uma de sem noção, diz, eu falei isso, eu não me lembro e tal, né? Mas o tratamento que ele deu ao Zelensky realmente mostra o modo como a política externa dos Estados Unidos mudou 180 graus, né? Então, isso, ao mesmo tempo, mostra também que os Estados Unidos está num período de sua história, vamos dizer assim, bipolar, né? No sentido de que, veja, quando o Trump 1 sai do Acordo de Paris, Biden vem e coloca no Acordo de Paris, Trump 2 vem e tira do Acordo de Paris, né?
Mesma coisa com organismos internacionais. E agora, com essa questão crucial da Ucrânia, que ela tem um simbolismo extraordinário, porque diz respeito a um confronto, na realidade, desde o começo, entre Estados Unidos e Rússia, né? Então, falar em guerra Rússia-Ucrânia é dentro de uma análise factual muito pontual de questão de fronteira, mas os interesses em jogo eram entre dois grandes países. E esses conflitos eles estão ficando mais evidentes entre os grandes, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial e toda a construção da ONU, Guerra Fria, esses conflitos entre os grandes eram localizados em países, né, da periferia. Agora o que a gente vê é que eles estão entrando num confronto direto, se não diplomático direto, é um confronto até, podemos dizer, militar. E aí tem um aspecto importante que vale a pena sublinhar, que é o seguinte: a Europa, que sai desse episódio como uma inocente útil dos Estados Unidos, né, mostra assim a falta de brio, né, da Europa para pensar com soberania a sua autonomia, etc. Agora não sabe o que fazer, porque o Trump está até deixando a Europa de lado, né? Ela agora se coloca no impasse interessante em relação ao seu próprio futuro, né? Ou seja, que também ela, dentro daquela fala que você falou do Henry Kissinger, né, como amiga, né, está sofrendo aí um revés importante, né? Então, o que virá dessa nova ordem, desse acerto aí que poderá vir a acontecer entre, né, o Trump e o Putin, depois Xi Jinping? Circulou na internet, acho que isso é interessante, né? Via inteligência artificial, uma foto para fazer uma alusão à conferência de Yalta, né? Que reunia o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né? E a foto era o Trump, o Putin e o Xi Jinping, né? Então, assim, supondo que, imaginem uma situação, uma reunião dessa aconteça, ainda que seja remota, né? É uma sinalização de que estamos vivendo momentos realmente de profundas transformações. E, por fim, me desculpe me alongar, a Ucrânia, política externa, ela deve prestar atenção nos condicionantes estruturais, né? Não só nos conjunturais, que também são importantes. E os estruturais é o quê? Localização geográfica, território, recursos naturais. Então, no momento que você tem uma Ucrânia ao lado de uma Rússia, membro do Conselho de Segurança, como membro permanente do Conselho de Segurança, que dava sinalizações de que não ia aceitar que a Ucrânia entrasse na OTAN, a Ucrânia não só aceitou o risco, como eu acho que estava certa, né, de que ia ter o apoio. E aí, sim, finalizando agora, com essa atitude do Trump, a Europa parece que deu sinais, né, de que iria proteger, né, substituir, né, os Estados Unidos da proteção, na continuidade, vamos dizer assim, dessa guerra, né, na proteção da Ucrânia. Veja, se isso ocorrer, Yara e Miguel, e isso não estaria baseado no acordo da OTAN, aí a gente pode dizer que estaremos iniciando a Terceira Guerra Mundial, porque seria o envolvimento direto da Europa num conflito armado com a Rússia. E isso é muito grave. As lideranças europeias, elas precisam, né, ser mais inteligentes e saber como lidar com essa situação e não colocar mais fogo, né, no território ucraniano. Eu queria trazer aqui, olha, gente, uma piada que está circulando, tem até um comentário aqui, olha, sair na foto com o Luciano Huck tem suas consequências, que aí a gente remete à nossa política interna com a Aécio, está aí, ó. Depois do retrato de Dorian Gray, surge o novo clássico do terror, A Maldição do Selfie com o Huck. Muito bom, gente, ri muito. Mas olha só, desculpa, viu, gente? Eu sei que é sério, mas não deixe esses caras, eles não se levam a sério, eles não levam a paz a sério. Não sou eu que vou levá-los a sério. Aí, eu queria que você comentasse uma outra pataquada dessa semana. Você deve ter visto o Rubio, Evandro, deu uma entrevista extensa que está sendo publicada aos poucos naquele site Breitbart, né, que é o porta-voz do movimento MAGA, da extrema-direita, que foi fundado pelo Steve Bannon. E um dos trechos que eles selecionaram, eu fiz até uma matéria sobre isso, Evandro, o Rubio fala, nós precisamos separar Pequim de Moscou. Né? E ele remete à estratégia, à diplomacia de Nixon, que, gente, foi num contexto totalmente diferente de Guerra Fria. Ele chama para os Estados Unidos
ele diz que foram os Estados Unidos que fizeram isso. Isso não é verdade. Os Estados Unidos se aproveitaram de um cenário que já estava posto, de cisão entre Pequim e Moscou, ali ainda durante a Guerra Fria, e ele anuncia a intenção de separar Pequim e Moscou. A China já falou, olha, isso aí não vai dar certo, está fadado ao fracasso, não é assim que a banda toca. E com esse desenrolar, a gente sabe que a China, junto com o Brasil, repito, há tempo está tentando aí esse acordo de paz. E a gente vê que, pelo menos, a minha impressão, Evandro, é que eles querem abafar o que está acontecendo no Oriente Médio e na Europa, com muitas retóricas que a gente pode aqui debater, mas que, no final das contas, eles estão de olho no Mar do Sul da China, né? Uma estratégia iniciada pelo Obama, de jogar, né? O pivô agora é no Pacífico, principalmente ali no Mar do Sul da China, em Taiwan, tem todos os elementos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diplomacia de querer dos Estados Unidos admitirem que querem colocar água no chope de Pequim e de Moscou, Evandro. Pois é, veja, talvez aí essa pressa do Trump em encontrar um acordo de paz seja exatamente isso, Yara, que você já, né, aponta de maneira muito perspicaz. A intensificação das ações dos Estados Unidos ali no Mar do Sul da China, né, a presença maior dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, com alguns países aliados dos Estados Unidos, visando conter a ascensão chinesa. Porque este é o fato central das relações, do contexto, né, do sistema internacional como um todo, né? A estrutura do sistema internacional apresenta fissuras em função de uma queda de poder e legitimidade dos Estados Unidos e uma provável ascensão da China no lugar dos Estados Unidos, pelo menos, quando eu digo assim, em termos de poder econômico e de legitimidade diplomática, etc. Em termos de poder militar, os Estados Unidos continuará ainda como um país muito forte, muito bem, no entanto, menos eficiente que a China. Então, esse rearranjo, ou esses abalos sísmicos, né, na estrutura de poder do sistema internacional, que põe o trono dos Estados, a situação dos Estados Unidos do trono ali em ameaça, né, podendo perder para a China, que tem, na verdade, gerado todos esses conflitos de todo tipo, inclusive o recrudescimento das ações dos Estados Unidos na relação com China, na questão das sanções, retaliações, né, e por aí vai. Só que aí tem um ponto importante que você mencionou, né, que é encontrar. Claro que o passado apresenta muitas lições, e estudar a história é sempre importante para que não se repita, e, ao mesmo tempo, também para que se possa saber, né, lidar com situações novas que apresentam alguns pontos de similaridade com aquilo que se viveu no passado. Mas o contexto, de fato, atual é completamente diferente, então requer uma capacidade de análise para além daquele contexto ali do século XX, dada a velocidade das transformações, dos fatos, da tecnologia e dos próprios mecanismos de guerra também, né? Então, essa percepção, né, de vamos provocar uma cisão, né, uma ruptura nesta relação entre China e Rússia, a velha, né, dividir para governar, essa velha máxima, né, ela encontra uma série de dificuldades aí do lado dos Estados Unidos, até porque, veja, os Estados Unidos têm um histórico, né, de relacionamento com a Rússia, de conflito, né, e, ao mesmo tempo, provou que não foi confiável nos acertos que foram feitos lá atrás com o Boris Yeltsin, né, no período da abertura, né, e a derrocada da antiga União Soviética. E o Putin é uma pessoa que tem uma consciência dessa história muito presente, né? Então, acho que, olhando para esse passado, né, os Estados Unidos precisaria de muitas décadas, quem sabe até um século inteiro, para poder voltar a ter alguma credibilidade, né, ou confiança nas suas decisões na relação com a Rússia. Além disso, as relações econômicas entre Rússia e China se intensificaram, né? E a China tem se mostrado historicamente um país com uma diplomacia mais estável, mais comprometida com relações soberanas. Veja,
esse evento de hoje do Trump com Zelensky, vocês acompanham muito a diplomacia chinesa, vocês sabem que seria praticamente impossível de acontecer, né? Porque diplomacia é feita de símbolos. Reuniões fechadas podem até ser duras, e mesmo reuniões abertas, né? Eu me lembro até uma reunião, que eu me esqueci agora, de um quadro de alto escalão do Ministério das Relações da China, eu acho que era com Antony Blinken, né? Na reunião que teve, em que ele diz para o Blinken, né? Vocês, Estados Unidos, não estão mais em uma posição de força, né? Mas diz isso de uma maneira calma, tranquila, direta, chinesa, né? E dá o recado, né? Ponto. Né? Então, assim, esta reunião de hoje, considerando que a diplomacia é cheia de sutilezas, caem todas elas, caem todas as máscaras, caem todas as linguagens indiretas, né? E se apresenta pura e simplesmente o poder, né? A força do poder, que até dispensa a etiqueta, dispensa a educação, dispensa códigos básicos da diplomacia e se expressa com essa virulência, né? Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero o teu território, eu quero a paz, né? Então, um país desse, quando age assim, na verdade, preocupa muito o mundo, né? Então, há sempre que lembrar aquela história, né? As lições de Gulliver, né? É bom que os Estados Unidos fiquem atentos. Eu estou torcendo para a briga, viu? Tem umas break news aqui, que é a reação do Trump. Né? Aliás, tem duas break news que eu vou trazer para vocês. Uma que a CNN acabou de dar, que, de fato, a Casa Branca expulsou os ucranianos depois daquele encontro. Os ucranianos queriam ainda continuar a negociação, mas o Trump mandou todo mundo para fora. Então, provavelmente nem almoçaram lá. Tem um post dele, do Trump, já que ele publicou no Twitter. Eu trouxe ele fala isso, coloca né? Que... coloca aí na tela o post do Trump. Coloca primeiro em inglês, para o pessoal ver. Pronto, é isso aí. Eu já fiz a tradução. Coloca a tradução agora. O Zelensky, desrespeitou os Estados Unidos no Salão. Ele chega a afirmar isso, que é uma declaração fortíssima. Bota aí. Ó, declaração do presidente Donald Trump. Tivemos uma reunião na Casa Branca hoje, aprendemos muito que nunca poderia ser... O texto... o problema aqui não é nem a tradução, é porque a linguagem do Trump é meio Carluxo, né? Aprendemos muito que nunca poderia ser compreendido sem uma conversa sobre tanto fogo e pressão. É incrível que surge através da emoção e eu determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos, porque ele sente que o nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero paz. Isso não dá... O que é importante é isso aqui que ele fala. Ó. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América em seu precioso Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz. Então, e nesse caso é a paz que ele quer, né? É a paz que ele quer. Né? Que é melhor do que a guerra, em qualquer circunstância, pensando no povo ucraniano, né? Mas é aquela história, a Ucrânia está exaurida, né? E aquele que era o grande esteio da Ucrânia para continuar na guerra, não vamos falar aqui dos interesses escusos por detrás desses conflitos, né? Simplesmente abandonou. Não só abandona, como também passa a acusar, né, a Ucrânia como o país que quer a guerra. E veja, o Trump, nessa discussão com Zelensky, ele fala, né, praticamente, você não ganhou. Né? Ou seja, ele sacramenta você está perdendo soldados, você não ganhou, as pessoas estão morrendo. Então, é da boca do presidente dos Estados Unidos que sai a real. Então, toda aquela mídia que tentava sustentar o Zelensky como herói, uma pessoa completamente despreparada, sem histórico para a política, que fica um alerta para a sociedade, para o mundo, né? E que, de dia para a noite, é transformado midiaticamente como uma pessoa apta para enfrentar o Putin. Que isso, gente? Né? Então, assim, é uma situação... Agora ele foi completamente ridicularizado, né? E a realidade dos fatos exposta pelo Donald Trump. Veja,
neste momento, quem é que sai bem na foto, né, nessas questões? Uma China e o Brasil. Desde o momento, tinha comedimento, que queria conversar com as partes, que ao mesmo tempo dizia que as duas tinham responsabilidade, apresentou uma proposta de paz em que China e Brasil não visa interesse próprio, no sentido como Trump está querendo, ou como insinuou a visita do Macron e do primeiro-ministro nos Estados Unidos. Então, veja, o Ocidente, né, desenvolvido permanece dando um péssimo exemplo de liderança para o mundo, né? De que tem um histórico de fazer guerra, pilhar e depois lucrar. Né? Então, isso está no contexto dessa grande crise da ordem internacional, ou seja, dos valores e regras compartilhados pelo mundo. Uma grande parte do mundo não aceita mais isso. O curioso é que, desta vez, as coisas estão sendo postas de maneira muito clara pelos próprios Estados Unidos. Eles próprios, através do Trump, também estão insatisfeitos com essa ordem. Só que a ordem que eles querem é uma ordem muito perigosa, que é uma ordem dos Estados Unidos como uma hiperpotência, o que seria quase um sistema imperial. Isso é muito perigoso, né? Então, países como China e Estados Unidos, na defesa persistente do multilateralismo, jogam um papel importante. Daí a importância, e eu espero, Yara, Miguel, que o Brasil, nessa cúpula do BRICS, tenha uma postura soberana, entendeu? Mais firme em relação a essas questões. Não fique só discutindo assuntos que são importantes para a humanidade, como mudança climática, mas como é que vamos falar? Qual país tem legitimidade em falar em mudança climática jogando bomba nos outros? Entendeu? Então, ou vendendo armas. Né? Então, há um problema sistêmico profundo. A questão central, né, é como a gente vai acomodar essa nova conjuntura, essa nova estrutura de forças, esse novo momento, e com países do sul global interessados em, de fato, estabelecer uma ordem mais inclusiva. Né? Esta cúpula do BRICS, ela pode ser muito importante, né, para uma tomada de posições em temas cruciais para o futuro, não só do sistema internacional, ou seja, da estrutura de poder que está em transformação, está em mudança, mas também para a própria ordem internacional, para esse conjunto de valores e regras que precisam ser apoiados, e os BRICS aí podem jogar um papel importante. Evandro, eu quero trazer aqui, gente, depois do que a gente viu, olha aí, olha, o Zelensky, tá esquisito, Gui, esse trem, bota aí, pronto, olha, ele agradeceu, viu, gente, ele agradeceu aos Estados Unidos pelo apoio, agradeceu a visita para ter sido humilhado lá no Salão Oval, agradeceu ao presidente of the United States, né, que é esse POTUS aí, é o perfil oficial do presidente estadunidense, no caso Donald Trump, agradeceu ao Congresso e ao povo estadunidense. A Ucrânia precisa de uma paz justa e verdadeira, estamos trabalhando exatamente para isso. Olha, realmente a pessoa, ela consegue chafurdar na lama, né? Depois, e agora tem outra coisa, eu fui agora lá no perfil dele, muitos líderes europeus dando suporte ao Zelensky, viu, gente? Aí ele agradecendo ao suporte de todos ele, primeiro-ministro da Dinamarca, aqui a gente tem o chefe de Estado da Croácia, o governo croata, tem da Finlândia também, prestando apoio a ele, o Kristen Michael, que, deixa eu ver de onde que ele é o primeiro-ministro do Reino Unido, enfim, vários, inclusive vi aqui o Pedro Sanches também, vários presidentes, liderança, a Ursula von der Leyen também deu suporte para ele, então haverá muitos desdobramentos. Pelo que eu tenho visto aqui, tem que confirmar, a Europa segue com Zelensky. Aí eu fiquei curiosa, gente, para saber o que os patriotários do Brasil vão fazer com a bandeirinha da Ucrânia
né? Que eles correm para colocar ali a da Ucrânia e de Israel. Eu quero saber agora como é que fica aí esse apoio, vão apoiar, não vão, como é? Que está muito confuso, né? Isso para esse pessoal que não respeita a soberania do Brasil, né? Que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e seguir aí o fluxo da bandeirinha da Ucrânia. Vamos ver. Miguel e Evandro. Evandro, deixa eu trazer uma notícia aqui de hoje também, que o presidente Lula confirmou uma viagem para a China, mais uma viagem para a China, por encontro da CELAC. Eu separei, Gui, coloca aí na tela aí o print da notícia, que tem aí tem os detalhes, ó. Botei no cafezinho. Lula voltará à China em maio. O presidente confirma a presença do novo Fórum CELAC China em maio. Sua segunda viagem à Ásia em 2 meses. O acordo reforça relações entre Brasil e Pequim. É isso aí, em maio. Eles ainda vão definir exato, pode ser num dia ou outro, ainda vão bater o martelo na data exata. Parece que vai ser por volta do dia 14 de maio. Mas, enfim, mais uma chance, né, para o Lula... Miguel, me permita, eu não vou deixar essa bola quicando, eu preciso chutar, né? Até para poder não deixar. Veja, naturalmente, a visita do Lula em 2023 ela foi bastante festejada, né? Pelo governo, pelos apoiadores do governo, e com todas as razões, sobretudo depois dos anos Bolsonaro, né? Mas, veja, me permita fazer esse registro. O governo brasileiro ele precisa, e sobretudo o campo da esquerda, entender, né, que, às vezes, críticas feitas, elas visam, de fato, ajudar no processo de construção, de reorientação de algumas decisões de política externa. É importante dizer que a política externa do governo Lula teve algumas... foi muito vacilante nessa construção de relacionamento com os chineses, enquanto o presidente dos Estados Unidos era Biden. Então, houve uma grande chance dessa primeira metade do governo Lula de sinalizar de uma maneira mais próxima de algumas iniciativas conjuntas ou que poderiam ser conjuntas com os chineses, como é o caso da iniciativa Cinturão e Rota, que o governo brasileiro veio com a proposta de sinergia. Mas, olha, qualquer pessoa que está por dentro disso sabe que os chineses entenderam isso como uma negativa, né? Mas faltou ouvir, por parte do governo, tantas outras pessoas que mencionavam alternativas a isso, como, por exemplo, se juntar à Rota da Seda da Saúde, se não quer se juntar à iniciativa Cinturão e Rota, pelo menos você se junta a um braço da iniciativa, enfim, todo esse debate. Aí o que acontece agora? Agora, o governo Lula está diante de uma situação em que o presidente dos Estados Unidos não é mais Biden, inclusive ele estava torcendo pela Kamala Harris, né? E aí é o Trump. Então, isso faz com que o Lula tenha que, agora, né, acelerar um pouco mais a sua política externa nessa relação com a China. Olha, veja, a China, de fato, ela é muito sutil e ela não vai se prender a filigranas aí em essas questões. Mas que fica parecendo uma coisa do tipo assim, agora você quer acelerar, né, porque não é mais o Biden, é o Trump, né? Então, veja, a política externa brasileira precisa ter... Eu sei que são decisões que levam em conta a conjuntura, né? Não, que muda, que são mutáveis, né? Mas esta visita agora, que você acaba aí de relatar para o mês de maio, ela é crucial, né? Ela é crucial. Eu espero que o governo Lula possa dar passos significativos, né? Mas, para isso, precisa entender de uma vez por todas, e estamos aqui, Miguel e Yara, desde o começo do mandato, quando tem oportunidade, né, dizendo isso, né? Entender que a agenda China no Brasil é uma agenda dominada pela direita, pelo agronegócio, entendeu? Pelas instituições ligadas à direita. E o governo Lula demora, não toma atitude, não faz nada em relação a isso. Não quero dizer que é para excluir, não é isso. É um governo de coalizão. Se é um governo de coalizão, coloca, portanto, pessoas ligadas ao campo progressista para opinar, para falar, para participar, para ter uma voz ativa, porque não é possível que este governo, nos próximos 2 anos, venha cometendo o mesmo erro que vem cometendo desde o começo dessa relação política com a China. Isso é uma coisa de um nível primário,
né? As mesmas pessoas que conduziam os bastidores da relação com China no governo Bolsonaro, no governo Temer, estão no governo Lula, né? É o governo de coalizão. Mas, olha, que o presidente possa, não sei como, ter condições, as pessoas chegarem e dizer para ele, você tem que tornar essa agenda mais plural, né? Há muita coisa que pode ser feita. Há muita coisa. Lembrando que política externa é política pública que deve, sim, ser debatida com a sociedade brasileira e não somente de maneira restrita no Itamaraty, né? Então, esse é um outro ponto importante. O Brasil precisa amadurecer como república e, de fato, abrir mais a discussão de política externa com diversos outros atores na sociedade brasileira. Do jeito que está, vai se perder a oportunidade de avançar essa relação bilateral, como se perdeu em 2023. Maravilha, Evandro. Bom carnaval para você, viu? Obrigada aí pela sua presença. Nosso próximo convidado já está aqui conosco. Bom Folia de Momo. Boa Folia de Momo. Para vocês também. Um abraço. Tchau, Evandro, tchau. forte abraço, parabéns aí pela colocação, muito corajosa e muito correta. Forte abraço, bom carnaval para você. Um abraço, bom carnaval para vocês. Tchau. Tchau.